na sua também acha bom ficar em casa ganhando salário, e como essa do Temer lá também, essas daí, elas vivem em troca de certa, uma vida boa, né? Mas tem vários casos também, e são pessoas que vivem com pessoas que têm mais idade e que vivem muito bem e que trabalham do mesmo jeito, né? São dois casos diferentes, né? Tem umas que fica lá, dona de casa mesmo, esperando cair tudo do céu, nesses casos. Professora, a senhora pode ir passando a resposta do comecinho lá? Já que ninguém entrou ainda? Ou quase, quer dizer, até começar novamente? Ou Não estou escutando assim. Sim, Wellington. Ô, professora. Oi, você estava falando alguma coisa? Eu ia perguntar aqui uma dica, senhora. Posso? Pode. É sobre esse texto que ele serviu para várias questões, correto? Tipo assim, eu posso ir lendo de acordo cada pergunta, eu posso ler todas as perguntas para eu ter uma compreensão melhor. Você acha que isso ajuda a interpretar o texto? Não, é melhor você interpretar o texto mesmo, não pelas perguntas. O texto, você entender o que significa coisas que estão dizendo no texto. É importante, por exemplo, você começar a pensar nesse texto e saber que ele está falando da Amélia anterior, que essa Amélia era a mulher submissa, que essa de agora já não quer mais ser submissa. Ela até começou a ser, no início ela era, mas depois ela deixou de ser, né? Então você precisa entender esses pontos, porque aí você vai interpretar qualquer que seja a pergunta. De qualquer modo, você consegue entender. Entendeu? Ok. Então é isso. Vamos terminar o texto, então. Hoje, aos 30 é melhor que aos 18, nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai para a night ferver. Aqui, ó, o Edson acabou de perguntar o que eu tenho que saber do texto para poder interpretá-lo. Por exemplo, quem é Balzac? Do que ela está falando aqui? Vocês procuraram saber quem é Balzac? Balzac é o namorado dela. Né, não, Felipe? Balzac é o cachorrinho dela. Gente, Balzac, Honoré de Balzac, ele é um poeta francês que nasceu lá no século XVII, século XVIII e morreu no século XIX. Morreu em 1950 e pouco. Então, ele nasce no século XVIII, morre no século XIX. O Honoré de Balzac, se vocês prestarem atenção, vocês já devem ter ouvido falar de mulheres balzaquianas. Já ouviram esse termo, balzaquiana? O termo balzaquiana veio de Balzac. O Balzac, ele escrevia a respeito da psicologia das mulheres. Ele queria ser um entendedor de mulheres. Então, ele escreve um texto, ele escreve um livro chamado A Mulher de 30 Anos. E aí, nesse livro, ele afirma que a mulher, aos 30 anos, ela está no seu auge, ela está no seu máximo de vigor. Então, é uma mulher que tem condições de fazer o que ela quiser, de ser o que ela quiser e de ter o homem que ela quiser. Então, é sobre isso que ele fala. Por isso que ela fala que nem Balzac podia prever. O Balzac já previa que a mulher que tem 30 anos já é ótima, já é excelente. Mas ela está dizendo que ela é melhor ainda. Ela é muito melhor do que ele tinha previsto lá no século XVIII. Certo? Então, é igual, por exemplo, aí entra o conhecimento de mundo, né, professora? Justamente. Se eu não sei, se é uma questão como essa, que eu não sei quem é o Balzac, de onde que o Felipe tirou que é cachorro dela, gente? O cachorro prevê o quê, gente? Eu sabia, meu Deus. É isso aí. Essas duas orelhas. Por exemplo, professora. Oi, pode falar. É aí que está esse questionamento. Porque, certo que eu tenho um conhecimento vasto de mundo, mas uma pequena informação que eu não tenha pode implicar no meu texto, na resolução dele, entendeu? Pode. Por exemplo, essa frase aí, ele confundiu aí agora como
do cachorro e tal, entendeu? É mais ou menos nesse lado que eu quero buscar mais informações, que é bem complexo esse conhecimento de mundo. Esse conhecimento de mundo, você precisa correr atrás. Isso aí está nas suas mãos, não está nas mãos de mais ninguém. Mas, professora, eu pensei que era... Nesse caso aqui, deixa eu só desligar aqui alguns microfones que está muito alto o barulho, gente, porque senão eu não dou conta. Nesse caso aqui, como você era um exercício para ser feito, você poderia ter procurado esse nome na internet. Se você colocar lá Balzac na internet, vai sair essa história que eu te contei aqui agora, certo? Então, isso está lá na internet, você poderia ter procurado. E se fosse a prova? Se fosse a prova, você realmente teria que lançar mão do seu conhecimento de mundo. Mas eu estou te dizendo que, fazendo esse exercício, você já tem mais uma coisa para colocar aí no seu repertório cultural. Dizer, olha, agora eu sei quem é Balzac, porque eu entendi isso a partir do exercício feito. Então, se esse Balzac aparecer mais uma vez na sua vida, você já vai saber. Tá falando do Balzac lá, que a professora falou que é o francês que gostava de falar sobre mulher. Ele gostava de falar sobre psicologia e sobre... Ele tinha vários temas relacionados à psicologia. E ele falava principalmente sobre a psicologia da mulher. Então, ele gostava de falar sobre isso. E ele escreveu muita coisa sobre isso. Né? E ele ficou conhecido porque ele falava sobre essa mulher de 30 anos. Que a mulher de 30 anos é essa mulher que está no auge de todo o seu poder, todo o seu vigor, inclusive sexual. Certo? Isso ele já pensava lá no século XVIII. Eu pensava que ele era namorado dela, porque a partir do momento que ela falou, hoje, aos 30 anos, é melhor que os 18. Beleza. Aí você falou, nem Balzac poderia prever. Então, o que eu pensei? Nem o namorado dela poderia prever como ela era antigamente. Ou seja, depois do lar, do trabalho e dos filhos, eu vou sair com Balzac para nada de prever. Sabe? Tipo isso. Sabe, cara? Exatamente. Porque naquela época, no século XVIII, o Balzac nunca tinha pensado que ela ia para a night ferver, por exemplo. Que ela ia deixar esses filhos em casa, o marido, o trabalho, tudo, ia para a night. Porque a mulher daquela época não tinha esse costume, né? Professora, esse Balzac, na época que ele estava fazendo esse livro para a mulher moderna, ele foi muito criticado, tipo assim, como é que um cara pode falar isso, sendo que a mulher nasceu para ser submissa, como antigamente? Ele foi criticado? Não, porque ele está na área da literatura, né? A literatura pode tudo. Se ele tivesse E ele era machista? psicologia, talvez sim. Como? Ele era machista? O Balzac? Era. Não, aí. Não, porque ele fala sobre a liberdade da mulher. Isso, ele acreditava no potencial da mulher. Ela podia ter o homem que ela quisesse quando ela tivesse 30 anos. Então, ela acreditava no potencial dela. E como Mas essa daí, Desconstruindo a Amélia, não foi outra pessoa que escreveu? Foi a Pitt que escreveu. Então, a Pitt escreveu. E como ela fala assim, hoje os 30 anos é melhor que os 18. Então, 18 anos, quem escreveu, quando ela tinha 18 anos, foi Balzac. Não, Felipe, o que você está fazendo, Felipe? Professora, eu tô bugando. É sério, porque eu não tô entendendo. Eu tô bugando. Porque, assim, agora eu buguei. Não, porque assim, olha, pensa comigo. Fala Hoje, aos tudo. 30 anos... pode falar. Respira fundo, vamos lá. O Balzac escreveu sobre as mulheres de 30 anos. Ele não falou nada sobre 18. 30 anos, certo? Isso é uma intertextualidade que a autora deste texto, que é a Pitt, a cantora que vocês conhecem, fez. Quando ela fala que nem Balzac poderia prever, ela está lançando mão dessa intertextualidade para dizer, olha, o Balzac foi um homem fora do seu tempo, porque ele foi, não foi? Acreditar que a mulher tinha potencial no século XVIII, ele estava totalmente fora do tempo dele, porque no tempo dele acreditava-se em outras coisas. Acreditava-se que o homem era a cabeça da relação. Acreditava-se que o homem mandava, a mulher obedecia. Então, ele estava fora do seu tempo e ele previu coisas muito futuristas.
inclusive, que essa mulher podia ter o homem que ela quisesse. É isso. Mas aqui a Pitty foi além. Ela disse, olha, nem ele conseguiu prever o quanto essa mulher de 30 anos agora foi além. Porque ela consegue olhar a casa dela, cuidar dos filhos, cuidar do marido, e ela consegue ir para a night ferver. Certo? Entendeu isso, Felipe? Entendi. Entendeu? Agora é totalmente... Agora eu entendi. Então tá bom. Aí disfarça, segue em frente, ela repete lá o refrão. Disfarça, segue em frente todo dia até cansar, então resolve mudar e tudo mais. Certo? Vamos para as questões, então. Peraí. Deixa eu organizar aqui para as questões. Número 16. Justifica o título da canção explicando a intertextualidade presente nela com outra canção muito famosa. Qual é a outra canção muito famosa? Tá desligado, Felipe? A outra Amélia é sofrida. E essa é construindo ela. Tipo isso? Isso. Então, a canção muito famosa é Ai, que saudade da Amélia, não é isso? A canção do Ataúfo Alves. Então, aqui justifica o título? Sim, ela faz uma intertextualidade com a música do Ataúfo Alves, Ai, que saudade da Amélia. Certo? É isso. 16. 17. Até que estrofe há um diálogo com a música do Ataúfo Alves, com a música da Amélia lá, que é submissa. O que isso revela? Resuma com suas palavras como a mulher era vista. Até onde a gente tem aqui, então, a antiga Amélia? Até o início da música. Até Ela vai... então. Até a quinta linha ali, como é que fala? Ó, até disfarce e segue em frente. Não, disfarce e segue em frente. Até ali? Todo dia até cansar. Então, até o segundo verso da segunda estrofe, certo? Então, até o segundo verso da segunda estrofe. O que isso significa? O que isso revela para nós? Porque é uma história diferente. Mostra um pouquinho da Amélia triste e já muda para Amélia melhorada. Não, nós estamos falando da Amélia anterior, da igualdade com a Amélia anterior. Isso revela para nós o quê? Que hoje ainda existe o quê? As Amélias de antigamente? A Amélia de antigamente, que era submissa, que era amorosa, que era serviçal, como foi dito lá anteriormente. Certo? 18. Onde há no texto uma espécie de basta. Quando é que ela fala chega, cansei, nesse papel quem posta a mulher, o que ela resolve fazer? A senhora quer que a gente fale do verso? Eu acho que é no segundo verso, a partir da terceira estrofe. Como é que é? Segue em frente, todo dia até cansar. A partir daí, ela já dá um basta. Não. Ou seja, em frente. Não? Qual é o verso que ela dá o basta? Eis que de repente ela resolve então mudar, é esse? Mas que ela dá o basta mesmo é onde? Onde ela vira a mesa e assume o jogo? Vira a mesa, assume o jogo. Isso é dar um basta. Virar a mesa, assumir o jogo, certo? Certo. O que ela resolve fazer depois disso? Virar a mesa, assumir o jogo, faz questão de se cuidar. Então, ela resolve olhar para ela mesma, cuidar dela mesma, porque sempre ela cuidou de quem? Do marido e das crianças. Ela sempre cuidou dos outros, nunca dela mesma, certo? Uhum. É 19. tipo Bela Feia. Que, Felipe? É tipo Bela Feia, aquela novela? Deve ser, Felipe, nunca assisti. Não, pode continuar. Nunca assisti Bela Feia. Pode continuar. Ai, Felipe, você não assistiu em cada coisa, hein, meu filho? Mas Bela Feia é uma novela, professora, é bacana. E depois ela fica bonitona. Não, e agora a SBT inventou uma bela Betty a Feia que tá em Nova York. Meu Deus, é horrível essa novela. Meu Deus. Número 19. O que significa a expressão virar a mesa? Ela se encontra no texto no sentido denotativo ou sentido conotativo? Explique. Denotativo.
está no sentido denotativo ou conotativo? Denotativo. Por quê, Felipe? O que Porque ela significa vira a virar a mesa. mesa? Ela vira a mesa, ou seja, ela vira o jogo. Ou seja, ela não quer mais ficar naquela vida. Ela quer sair, quer curtir, quer conhecer novas pessoas. E é isso. Alguém para corrigir aí o que o Felipe disse. Gente. É sentido conotativo, porque é figurado e não é real virar a mesa. Ela virou, tipo assim, a vida dela, ela mudou as ações dela. Muito bem. Então, ela não é conotativo e não denotativo. Denotativo é o sentido real. É a pessoa chegar lá e virar a mesa de cabeça para baixo, com as pernas para cima. Isso é denotação. Conotação é o sentido aí do texto. Quando Sentido eu falo virar figurado? a mesa... Sim, pode dizer? Não, eu tava pensando alto aqui no caso conotativo, porque ela falou de um sentido figurado, tipo assim, não é uma coisa real, mas uma atitude que ela tomou na vida dela. Isso, uma atitude. Significa dizer, então, que ela tomou a atitude de mudança. Ela resolveu mudar. E foi uma mudança de uma situação para outra bruscamente. Por isso é virar a mesa. Porque é uma situação brusca, ninguém esperava. Ela sai do papel de serviçal de Amélia para poder ser essa mulher independente que estuda, que faz mestrado, que trabalha, que cuida dos filhos, que cuida da casa e que vai para a night. Certo? Então, quando ele fala essa expressão virar a mesa, significa mudar a direção, mudar o destino, mudar o rumo da situação, ok? E no texto, esse sentido é conotativo. 30º. O que significa o verso nem serva nem objeto? Justifique sua resposta. Por que nem serva nem objeto? Porque ela não é uma serva de ninguém, nem um objeto de alguém. Porque ela tinha o quê, Felipe? Ela tinha pensamento próprio. Isso, então ela tinha ideias próprias, ela tinha amor próprio, ela pensava nela, ela não queria ser mandada por ninguém, certo? Por isso. Certo. 20º, né? 21º. Explica a importância do verso hoje ela é um também para o contexto da música. É importante saber que hoje ela é um também? Hoje ela é um também, ela é uma pessoa como todo mundo. Ela não é mais um objeto. Ela é uma pessoa como eu, você, a Amanda, então, gente. Então, assim, ela tem... Então, aqui, quando ele fala hoje ela é um também, isso é importante? Porque mostra que ela está sendo desconstruída. Mostra que essa Amélia não é mais aquela de antes. Hoje, ela pensa, ela tem opinião própria, ela é uma pessoa como qualquer outra pessoa, né? Como disse o Felipe. Muito bem. Explica a importância... esse já foi, 22 agora. Transcreva do texto versos que denunciam o problema de machismo, que infelizmente ainda é bem comum em nossa sociedade. Onde que a gente vê machismo aqui? Disfarça e segue em frente. Não. Já não quer ser outro. Onde que a atitude do homem é mais importante do que a da mulher? Sobe aí, professora. Deixa eu ver aqui, peraí. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado? Justamente. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado. Início da 3ª estrofe. Então, mesmo ela tendo estudado mais do que ele, ela ganha menos do que ele. Então, isso aqui ainda é um machismo verdade. Que existe ainda hoje. 23. O que significa ter talento de equilibrista? Saber controlar a situação? Isso. Ela tem um talento? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como o quê? O que ela fazia, Amanda? Cuida dos filhos, trabalha, ainda sai para curtir. Justamente. Então, cuida dos filhos, do marido, da casa, trabalha fora, sai para curtir a vida. É isso, certo? 24. Copie do texto alguns exemplos de oralidade, isto é, de palavras que são usadas na linguagem coloquial.
Conseguiram achar palavras usadas na linguagem coloquial? A linguagem coloquial é a linguagem falada pelo povo, não é isso? É a linguagem que está na boca do povo. Então, é falar você, falar nós, tá. Onde que a gente tem alguma coisa desse jeito? Hoje, disfarça. Ainda vai para a night? Tá na boca de todo mundo isso aí que ela acabou de falar. Felipe, nós estamos procurando palavras que pertencem apenas à fala, não à escrita. Hoje e disfarça são palavras que estão na escrita também. Elas pertencem à fala, mas elas estão na escrita também. Que palavras então você tem uma não que não poderiam pertence? estar escritas dessa forma como estão? Ainda vai pra night ferver, sei lá. Isso, a palavra ferver, a palavra night também, porque aí ela toma o sentido de gíria, ferver também é gíria, e o pra, a palavra é para, não é? Não é pra. É. Ah, tá, eu acertei. Ah, sim. 25. O que Professora, isso tudo tá na boca de todo mundo, essas palavras aí também. Difícil, sim. na fala, Felipe, não na escrita. Quando eu falo coloquial, eu estou me referindo à fala apenas. Apenas à fala. Se você escreveu um texto, se eu pedir para você fazer lá o texto que você me entregou semana passada. Se você estiver escrito pra, eu vou te corrigir lá no texto. Entendeu? Não pode ser escrito. Pode falar, mas escrever não. É para, não é pra. Sempre é para, então? Pra Sempre escrever é para. sempre? E pra aí está só na boca do povo. Por isso que ele é coloquial. Ou E seja, ferver? nós podemos escrever você no texto? Não. 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 Você pertence à linguagem coloquial, porque o certo é você. Certo? E Voz ferver? mercê não, né? Fulano pulou o corguinho. Posso falar que pulou o Coloquial. corguinho? Posso falar, mas escrever, não. Não. Tem que ser córrego. A palavra é córrego, não é corgo, como as pessoas. Corvo, não? Eu ia falar corvo. Não. Ah, professora. Tá vendo por que é difícil português? Vamos lá. Não, mas olha, ferver. A senhora falou do ferver também. Qual que é a diferença? Ferver é Ferve? gíria, né? Ah, Ferver aí não tá no sentido de borbulhar a panela. Se você ferve a água, a palavra tá certa. Mas ferver aí é curtir, não é? então para escrever a gente tem que escrever correto. Para falar a gente pode falar gírias como disfarça, essas coisas assim. Isso. Entendi. Nem tanto, Felipe. Tem lugar que você tem que usar o dicionário. Tem. Em alguns casos. O que significa dizer que ela é muitas? Você concorda com isso? Por que ela é muitas? Porque ela... Que ela é mãe, trabalha. Então, ela é mãe, ela é trabalhadora, ela é o que mais? Namorada, não é? Namorada, vai pra festa, ela é muita coisa. Festeira, então ela é muitas. 25. No que a mulher poderia ser melhor com 30 anos do que com 18? 3 vantagens de ter 30 anos e 3 desvantagens. Qual que é a vantagem de ter 30 anos? Não, vamos começar com 18. Quais que são as vantagens de ter 18 anos? É inexperiente. Vocês, meninas, vai lá, fala aí, eu sei como é que é. A vantagem? Vantagem. Acho que as pessoas é mais bonita com 18 anos, né? Não sei. Isso, tem mais A beleza. Tudo bem. Tem mais beleza. Mais beleza. Mais nova. O que mais? Não, mas uma mulher com 30 anos também, ela tá bonitona, se ela Com sabe 18 anos, tem mais o quê? Mas ela tem 30, né? Hã? Vamos lá, 18 gente. anos. Gente, não pode. Professora, ela não pensa, né? Tem beleza, mas a gente não pensa. Tá tudo bom. É vantagem ou é desvantagem? Eu acho que para a maioria de muitos jovens é desvantagem. Então, no Eu caso, acho que tá a falando maioria de do jovem é vantagem. verdade. Eu acho que é vantagem, porque é bonita, pega qualquer um. Acho que não. não é vantagem. Depois pega e joga fora, né, Felipe? Ah, sei Pessoal, lá, isso.
Vamos ser objetivos? Vamos, Professora, Dora. Apenas vantagens de ter 18 anos. Quais são as vantagens? Vantagens ela tem mais hoje. força, ela tem mais tempo, ela consegue fazer Escreveu mais. aqui, ela tem beleza e não tem tanta responsabilidade. Não tem que pagar boleto, certo? Vantagem. O que mais? Nem todo mundo. Não precisa mais? pagar boleto, não tem beleza e é inexperiente. Inexperiência é vantagem ou é desvantagem? Desvantagem. Vantagem. É desvantagem. Então, uma A senhora quer vantagem, inexperiência. Não ter A senhora quer a experiência. vantagem. Vantagem. O que mais que é vantagem? Caso ela tem mais força, professora, ela consegue fazer mais coisas do que uma pessoa de 30. Tem mais disposição. Então, tem mais disposição, tem mais beleza, tem mais menos responsabilidade. Certo? Foi o que a Amanda colocou lá. Desvantagens. Desvantagem é inexperiência, é desvantagem. Com 18 anos, a pessoa tem emprego fixo? Não. Não. Desvantagem, não tem emprego, então. Com 18 anos, a pessoa está formada, tem uma graduação? Não. Não. Também não tem estudo. Então, desvantagem, não tem experiência, não tem emprego, não tem experiência de vida, não tem emprego, não tem ainda, não terminou ainda os estudos, certo? Com 30 anos, já terminou o estudo? Ah, Com 30 anos, já tem que ter um emprego, não tem? Tem. Precisa. Então, com 30 anos, ela já estudou. Com 30 anos, ela já tem um emprego. Com 30 anos, o que mais, gente? Que é bom, vantagem, com 30 anos. já pode comprar a casa nova. Já pode, então, Tem uma poder aquisitivo, pode comprar o que ela quiser, não precisa ficar pedindo igual a mulher lá de 42, certo? Uhum. Tem experiência. Vantagem de ter 30 anos. Não pode pegar os novinhos. Aí, pesquisando, Ai, meu Deus. Pode sim, quem falou pra você que não pode? quem disse? Depende, né? Já não tem tanta disposição mais. Se pagar que Na mal tem. falta de disposição, a Ana Maria colocou, tem muita responsabilidade, isso é uma desvantagem. O que mais? Ela Não tem disposição, desvantagem, está envelhecendo. É uma desvantagem? é uma desvantagem, mas tá tão Também é uma velha. desvantagem, certo? 27. Explique a outra intertextualidade presente na música ao citar o famoso escritor Balzac. Então, a outra intertextualidade é falar a respeito deste francês que falava sobre mulheres, certo? Que falava sobre as mulheres balzaquianas, que são as de 30 anos. Número 28, transcreva da canção uma passagem que comprova que, mesmo dando conta de vários afazeres, ela ainda consegue ter pique para se divertir. Tira lá do texto um verso. Tirou? Professora, você pode voltar no 27? 27. A intertextualidade é com o escritor francês Balzac, que escrevia a respeito das mulheres de 30 anos. Disfarce e segue em frente. Todo dia até Tá cansar. bom. E dá. De repente ela resolve, então, mudar. Vira o jogo e assume. Essa parte é pode ser do Baltazar, é? Criaturinha, nós estamos no número 28, que está pedindo para você transcrever uma passagem que comprova que, mesmo dando conta de tudo, ela ainda consegue ter pique para se divertir. Depois do Eu tô na 27. Então, ela é muita, se você quer saber, hoje aos 30. Cada um, Depois do lar, do trabalho, trabalho, dos filhos. filho, ainda vai lá pra festa. Isso. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai para a night ferver. Isso aí é a resposta do número 28. A senhora poderia voltar na 20 novamente? Porque a senhora falou tão rápido que não deu tempo para me escrever. 20?
É que eu me perdi na 20, que eu não escrevi nada. Quando ela fala que ela não é nem serva, é porque ela é dona dela mesma, ela é dona do próprio corpo, ela faz o que ela quer, ela faz as suas próprias vontades, ela não precisa de ninguém. Ah, sim. Tá bom. Obrigada. Professora, a 27 lá que você falou que o Balzac era um escritor que falava sobre as mulheres de 30 anos, né? É. Pode ir, entendeu? Estão vendo os slides aí agora? Como é que vai ser agora, pessoal? Pronto? Pronto. Vamos lá, então, para uma rápida revisão aqui, ó. Tipos de linguagem. Os tipos de linguagem é linguagem verbal e linguagem não verbal, certo? Estão acompanhando os slides, não estão? Sim. Tá bom. Então, nós temos linguagem verbal. Quando perguntar para você tipos de linguagem, linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal, gente, é a linguagem da fala. A fala é uma linguagem verbal. O que está escrito é uma linguagem verbal. Então, esse slide aí tem linguagem verbal, apenas verbal. A linguagem não verbal são as imagens, a pintura, a expressão corporal. Então, se você vê uma pessoa, por exemplo, com a mão na cabeça, a pessoa está assim com a mão na cabeça, você pode entender que ou ela está desesperada ou ela está com dor de cabeça. É uma linguagem corporal, então ela fala. Então, é uma forma, né? Os símbolos, os desenhos, a dança, o tom de voz. Se você disser, meu bem, vai buscar o pão que eu te pedi, é uma coisa. Você já foi buscar o pão que eu te pedi? É outra coisa. Então, tom de voz significa a pessoa está mais nervosa, a pessoa está mais carinhosa, a pessoa está sendo irônica. Então, isso faz um sentido. E a linguagem mista é o uso da linguagem verbal somada com a linguagem não verbal, certo? Então, olhem aí, próximo slide. Aqui nós temos vários textinhos. O texto aí, ó, cuidado, eu vou lendo e vocês vão dizendo linguagem verbal, linguagem não verbal. Tudo bem? Então, cuidado, cerca elétrica. Verbal. Linguagem verbal. Não verbal. No meio, nós temos aí uma placa de cadeirante. Linguagem Não verbal. não verbal. Cuidado, cão bravo. Verbal. Verbal. Aviso, não pise na grama. Verbal. Verbal. A placa de trânsito aí dizendo que é proibido ciclista. Não verbal. Não verbal. A placa de advertência falando a respeito das pessoas deficientes visuais. Não verbal. A placa última aí com o dedinho assim rígido no lugar da boca. Não verbal. Não verbal. Entenderam o que é linguagem verbal e não verbal? Sim. Então, Sim. os elementos da comunicação. Unidade 1 da plataforma, tá? Os elementos da comunicação, eles são 6. A comunicação acontece à medida que esses 6 elementos estão interagindo entre si. Então, nós temos o emissor. O emissor é sempre o eu, certo? O emissor é o eu, é aquele que fala. Então, os verbos vão estar na primeira pessoa, os pronomes vão estar na primeira pessoa, é sempre o eu dizendo. O receptor é sempre o tu, é sempre o você, é sempre aquele que recebe. Então, o receptor é aquele que vai receber o meu texto, qualquer que seja ele. O canal é por onde esse texto vai ser veiculado. Então, o texto, muitos ônibus aqui em Goiânia, lá na traseira do ônibus, eles colocam umas propagandas, não é? Já viram isso? Sim. Então, aquela propaganda é o texto. E o canal é o ônibus, porque o ônibus é que está possibilitando que a gente tome conhecimento daquela propaganda, né? Daquele anúncio. Se for, no caso aqui, que nós estamos fazendo essa interação
pela internet, então a internet é o canal. Se eu escrever um bilhetinho e pregar na geladeira, o bilhetinho em papel lá é o canal. Então, o canal é onde? Se eu resolvo pichar o muro aqui, ó, do prédio da frente, o muro é o canal. Então, o canal é onde? É o lugar, tá? O código é a língua portuguesa, o código pode ser a pintura, o código pode ser a arquitetura, o código é o modo como o emissor escolheu para poder transmitir a sua mensagem. A mensagem é o próprio texto. Então, o texto que foi escolhido, que pode ser falado, que pode ser escrito, que pode ser desenhado, que pode ser arquitetado, essa é a mensagem. E aí, por fim, nós temos o referente. O referente é o contexto, é o assunto, é o todo. Então, essa situação que nós estamos vivendo hoje, o contexto dela é essa pandemia mundial que, na verdade, é uma crise que nós estamos vivendo a partir do momento que nós somos extremamente capitalistas, né? Acho que é por conta disso. E aí, para cada elemento da comunicação, nós vamos ter uma função da linguagem. Para cada elemento, uma função da linguagem. A função da linguagem são as formas de o texto se apresentar. É a intenção que o falante tem ao colocar aquele texto. Aí produz uma função da linguagem. Se eu tenho 6 elementos, eu tenho 6 funções. O texto pode ter apenas uma função, mas ele pode ter todas as funções. E sempre vai ter uma que é a predominante, uma que sobressai sobre as demais. Então, aqui a primeira é a função referencial. A função referencial é a função denotativa. Então, quando nós temos um texto que fala exatamente o que ele quer dizer, então, um texto de descrição. Eu vou descrever para você aqui o lugar onde eu estou sentada. Essa descrição, se ela for objetiva, ela é uma função referencial, certo? Objetiva significa dizer que eu vou te contar exatamente tudo que tem aqui nesse cômodo, tudo que tem aqui nesse lugar. Então, é a função referencial. A função emotiva está centrada no emissor, por isso que ela é emotiva. São as emoções, são as sensações do eu, do emissor. Então, esse emissor, ele precisa colocar para fora o que ele sente, como ele pensa, quais as sensações que ele teve durante o dia. Então, se alguém diz para você, nossa, estou muito cansado, tive que andar muito hoje, foi muito duro lá no trabalho, briguei com o meu chefe, então briguei, eu estou cansado, eu achei o dia duro. Isso aí tem função emotiva, certo? A função poética é a forma, é o formato de apresentação do texto. Então, não tem a ver com o conteúdo, tem a ver com a forma mesmo do texto se colocar, do texto ser exposto, certo? Gente, vou parar aqui porque na função fática, porque vai terminar aqui, ó. Voltem. Esperem só um minuto que eu vou beber água, porque eu já tô cansada de falar. Esperem só um minuto que eu tô voltando, tá bom? Beijos.